Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Houve um tempo em que o mundo, das Américas ao Extremo Oriente, era dominado por lendários impérios, coisa que ganhou outra dimensão após as grandes navegações, quando Portugal e Espanha fundaram os primeiros impérios globais da Terra. Entretanto, após séculos de expansão e poder, a queda começou a desmembrá-los, sendo agora o imperador do Japão o último soberano a ostentar, de fato, esse título. E hoje vamos ver quais foram os últimos impérios da história. O Império Austro-Húngaro tem origem na união do Império Austríaco com o Reino da Hungria, coisa selada após a Guerra Austro-Prussiana no compromisso assinado em 1867. O objetivo era acalmar os nacionalistas húngaros e garantir o poder dos Habsburgo na região. Essa nação foi uma das maiores potências do mundo. Viena, sua capital, liderava o segundo maior país europeu, atrás do Império Russo, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, e o terceiro mais populoso, depois da mesma Rússia e do Império Alemão, com mais de 50 milhões de súditos. Fora isso, ergueu a quarta maior indústria de construção de máquinas do planeta, depois dos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Porém, em 28 de julho de 1914, esse desenvolvimento sofreria um baque. Com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, o herdeiro do trono, o Kaiser Francisco José declara guerra à Sérvia. Era o estourar da Primeira Guerra Mundial e o início do fim dos Habsburgo. Sem conseguir reverter as derrotas no conflito, vendo os separatistas se fortalecendo e vivendo uma grande crise socioeconômica, em 3 de novembro de 1918, o governo de Viena se rende. Dias depois, o Kaiser Carlos, no poder há 2 anos, abre mão da coroa. Terminava o poder imperial que sua família alcançou em 1273 com o Sacro Império, e a Áustria, de potência mundial, é desmembrada, virando uma pequena república que acabaria absorvida pelo Terceiro Reich em 1938. Por fim, o último Kaiser, Carlos I, no trono desde 1916, sem chances de reverter a situação, parte para o exílio. E em 12 de novembro de 1918, após 51 anos, era o fim do Império Austro-Húngaro, deixando apenas mais 7 imperadores no mundo. Também conhecido como Estado Eterno, sua raiz está na região da Anatólia, a atual Turquia. Lá, em 1299, o príncipe Otomano fundou uma dinastia cujo nome viria a batizar um dos senhores dos próximos séculos, o Império Otomano. Marcado por um rápido desenvolvimento e possuindo uma verdadeira máquina de guerra, os otomanos logo se expandiram. Tendo como alvo inicial os bizantinos, eles conquistaram terras que iam da Europa até o Egito, passando pelo Oriente Médio. E entre suas proezas há uma que se destaca. Em 29 de maio de 1453, forças do sultão Mohammed II conquistam a capital do Império Romano do Oriente, a rebatizando como Istambul. Isso foi a queda de Constantinopla, evento que marcou o fim da Idade Média. Mas apesar do crescimento inicial, não conseguiu acompanhar o passar dos tempos, definhando lentamente. E no século XIX, movimentos que buscavam desmembrar o Império eram sinais de maus presságios. E com o caos da Primeira Guerra Mundial, o Estado Eterno não resistiu, caindo junto de seus aliados austro-húngaros e alemães. Como punição, em 1920, os vitoriosos impõem a redução de suas terras, coisa vista como uma autotraição da coroa pelos turcos, que formam um novo governo. Por fim, o último sultão, Mehmed VI, no trono desde 1918, é exilado após ser alvo do ódio das classes políticas, que o veem como um grande traidor. E em 1º de novembro de 1922, após 623 anos, era o fim do Império Otomano, deixando apenas mais 6 imperadores no mundo. A monarquia vietnamita é lendária, sendo Kim Dong Vuong, que reinou em 2879 a.C., seu primeiro Nha Voa, ou do vietnamita rei. Entretanto, foi apenas em 968 d.C., após se libertar da China, que o país teve seu primeiro Hoang Di,
ou Imperador Jin Bong Lin. Séculos depois, em 1802, a família Lin Wen, dona de grandes terras desde o século XVI, derrotou a dinastia Tang Song, conquistando o governo do império, e sob sua liderança expandiu seus domínios para o atual sul do Vietnã, Camboja e Laos. Mas em 1883 são invadidos pelos franceses, que tomam o controle de sua política e dividem seu território numa ação que criaria a Indochina Francesa. Mesmo assim, a família imperial é mantida como chefe de Estado, posição que ocuparia até a Segunda Guerra Mundial. E foi após a queda da França nesse conflito que, em 1945, os japoneses assumiram a região. Tentando ganhar o apoio do povo, o Império do Sol Nascente declarou que devolveria independência ao país. Entretanto, isso foi apenas propaganda, pois apesar de anularem o Tratado de Hue, onde os europeus dominavam o país, agora era Tóquio que dava as ordens, ficando assim até o final da guerra. Isso tirou o prestígio da monarquia e deu espaço para uma nova divisão entre comunistas e liberais. Por fim, o último Wang Di, Bao Dai, no trono desde 1926, vê a coroa sem apoio, sendo forçado a abdicar. E em 25 de agosto de 1945, após 977 anos, era o fim do Império do Vietnã, deixando apenas mais 5 imperadores no mundo. O Império Manchukuo tem sua semente plantada em 1904, após a Guerra Russo-Japonesa. Nela, depois da vitória, os japoneses tomaram do czar o controle sobre a ferrovia Sul-Manchu e firmaram seu exército na Manchúria, no nordeste chinês. Depois, projetando expandir sua influência pela Ásia, eles proclamam a região como um estado independente. E em 18 de fevereiro de 1932, com a ajuda dos antigos oficiais Qing, a última casa imperial chinesa, fundam essa nova monarquia. Vale lembrar que essa não foi a primeira união dos Qing com os Yamato, já que em 1924, quando tropas do Kuomintang, o Partido Nacionalista da China, ocuparam Pequim, Puyi, o último Huangdi, ou do chinês imperador, se refugiou na embaixada do Japão. Por isso, a junta militar convidou especialmente o último senhor dos 10.000 anos para liderar esse império, que, na esperança de ter ajuda para restaurar o trono do dragão em todo o país, aceita o convite, adotando o nome de Kang Di. Entretanto, tal qual no Vietnã, Sua Majestade não tinha liberdade de governo, tendo de seguir as ordens da Terra dos Samurais, que mantinha militarmente sua coroa. Assim, quando Tóquio se rendeu na Segunda Guerra, Puyi perde seu apoio armado. Sem aliados e mínimas condições de se defender, ele vê o avanço dos soviéticos sobre seus domínios, que acabam ocupados pelos russos. Em seguida, a União Soviética restaura a Manchúria, a devolvendo aos chineses. Por fim, o último Huangdi, Kang Di, no trono desde 1932, é preso pelos soviéticos, sendo enviado para a Sibéria. E em 15 de outubro de 1945, após 13 anos, era o fim do Império Manchukuo, deixando apenas mais 4 imperadores no mundo. O temido Império Assante tem sua origem por volta de 1680, quando o líder do clã Oyoku, Osei Tutu I, liderou uma confederação de cidades-estado contra os Denkyria, que os oprimia, e após sua vitória, tornou-se Asantehene, ou Imperador dos Assantes. Vendo a força dessa adesão, ele seguiu uma política expansionista. Usando da diplomacia à guerra como arma de negociação, induziu outras nações a lhe jurarem fidelidade, ingressando no império ou tornando-se pagadoras de impostos. Como símbolo dessa união veio Sikadua, um trono de ouro que, segundo a lenda, guarda a alma dos povos Assante e veio diretamente dos céus para abençoar o poder do imperador, que também é um líder religioso. O contato com os europeus veio no século XV, que resultou no comércio de ouro, marfim e escravos. Possuindo uma máquina de guerra, o Império travou várias guerras, desde vizinhos europeus, resistindo até os britânicos, os derrotando 2 vezes. Porém, o avanço da tecnologia militar fortaleceu os ingleses, e em 1º de janeiro de 1902, na Quinta Guerra Anglo-Assante, o Exército Real conquista a capital, Kumasi, e faz dessa nação parte da colônia da Costa do Ouro, e ficou assim até 1935, quando foi restaurada sua independência, mas não tinha a mesma força de antes. Por fim, em 1957, uniu-se à República de Gana, tornando-se uma monarquia cerimonial subnacional, algo como as tribos indígenas brasileiras, e após 277 anos, era o fim do Império Assante, deixando apenas mais 3 imperadores no mundo.
Originada na Idade Média, a monarquia etíope foi fundada em 10 de agosto de 1270, quando o último rei de Zanguê, Zai-ul-Maknum, foi derrotado por Yekun Amlak, que deu início ao império que seria conhecido pelo lendário Preste João. Detalhe, apesar de só dominar o poder no século XIII, segundo o livro Quebra Negast, ou Glória dos Reis, escrito há mais de 700 anos, Yekun era descendente da Casa de Salomão, família que é herdeira direta do bíblico rei Salomão e da rainha de Sabá. E mesmo que de início fosse um estado pequeno e instável, cercado por vários inimigos, a coroa conseguiu equilíbrio e força. Manteve sua forma de reinar, baseada no cristianismo, e ao longo dos séculos tornou-se a grande força do chifre africano. Os etíopes resistiram a inúmeros ataques, mantendo o poder até mesmo durante a partilha da África pelos europeus. Mas em 1935 acabaram por cair frente aos italianos, que os subjugaram até 1941, no meio da Segunda Guerra, quando foram libertados pelos aliados. Depois disso, o então Negus Negwest, ou do etíope imperador Haile Selassie, volta do exílio com uma política modernizante, ganhando da revista National Geographic o adjetivo de ser líder de uma autocracia benevolente. Fora isso, seria ainda um dos fundadores da ONU. No entanto, a guerra civil e a independência da Eritreia levam a uma crise, coisa que abriu espaço para os comunistas. Logo, o Derg, uma junta militar revolucionária, conspira um golpe de Estado, tomando o poder e fundando uma república marxista, que daria início ao dito Terror Vermelho. Por fim, o último Negus Negwest, Haile, no trono desde 1941, é afastado do trono, vindo a falecer curiosamente logo em seguida. Em 21 de março de 1975, após 704 anos, era o fim do Império Etíope, deixando apenas mais 2 imperadores no mundo. O Império Persa, ou Iraniano, foi uma das monarquias milenares da Terra, tendo sua origem há mais de 2.500 anos, com o Império Aquemênida, fundado por Ciro, o Grande. À altura de sua criação, era o maior império de todos os tempos. Ao longo dos séculos, sua coroa passou por inúmeras dinastias, sendo liderada até pelo lendário Alexandre, o Grande, mas foi em 15 de novembro de 1925 que os Pahlavi, a última família imperial, subiram ao trono com o Shah, ou do persa Imperador Reza. E foi em 1935, durante o reinado de Sua Majestade, que o nome do país foi oficializado como Irã, que significa Terra dos Arianos. Isso é uma referência à etnia de seus ancestrais, mas na verdade ele sempre foi nomeado assim na região, os europeus que falavam Pérsia. Na política, com apoio americano, ao longo do reinado dos Pahlavi, o país viveu um grande tempo de modernização e ocidentalização de costumes. Com base no capitalismo, o projeto era tornar-se a 5ª maior economia do mundo até a virada do século. Mas certos grupos não aceitavam isso, e em 1979, confrontos com fundamentalistas religiosos e o aumento de ações comunistas deram espaço para o Ayatollah Khomeini conspirar um golpe de Estado, fundando uma república islâmica. Por fim, o último Shah, Mohammed, no trono desde 1941, junto de sua família, é expulso do país. E em 11 de fevereiro de 1979, após comemorar 2.500 anos, era o fim do Império Persa, deixando o soberano do Japão como o último imperador do mundo.